Bom dia, alunos do terceiro ano da 301, 302, 303. Eu sou o professor Miguel Sarati e vou apresentar a vocês hoje 4 assuntos, que são a membrana plasmática, o citoplasma, o núcleo e, por fim, vou mostrar para vocês divisão celular. Vamos iniciar nossa aula mostrando uma célula animal na qual estão presentes as estruturas básicas, que são a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, além, é claro, de outras organelas, como o complexo de Golgi, mitocôndrias e centríolos. A membrana plasmática, também chamada de membrana celular ou plasmalema, é uma estrutura que delimita a célula, separando o meio intracelular do meio extracelular. Ela atua mantendo a integridade da célula e como uma barreira seletiva, permitindo que apenas algumas substâncias entrem, como o oxigênio e nutrientes, e outras substâncias saiam, como é o caso dos resíduos. Essa membrana plasmática apresenta em sua constituição, basicamente, proteínas e lipídios. Na verdade, no passado, antes do advento da microscopia eletrônica, a membrana plasmática era vista como uma estrutura trilaminar, como mostra a figura, onde a lâmina interna de proteína era guarnecida por 2 lâminas externas de lipídio. Este modelo de membrana foi aceito até o início do uso no microscópio eletrônico, como já foi dito. E daí em diante, se pôde observar as minúcias arquitetônicas de uma verdadeira membrana plasmática com seus mínimos detalhes. Atualmente, o modelo que se adota para definir didaticamente a membrana plasmática é o modelo mosaico fluido, proposto por Jonathan Singer e Gard Nicholson em 1972. Este modelo, como mostra nossa figura, é uma estrutura complexa formada por moléculas de lipídios, que na figura está representada como umas esferas brancas, que são denominadas a cabeça, com filamentos amarelos duplos, denominados cauda. Essas estruturas lipídicas se justapõem e formam uma sequência de paliçamento, como se fosse um cercado, tanto pela porção superior como pela porção inferior da membrana, representando um verdadeiro paredão oleoso. E é neste paredão, que chamamos de matriz lipídica, que estão mergulhadas as proteínas. Aquelas proteínas que estão mergulhadas, como podemos ver na figura, só superficialmente, são chamadas de proteínas periféricas. E aquelas proteínas que, como estão mostradas na figura, atravessam a matriz lipídica, são chamadas de proteínas integrais ou proteínas transmembranas. Também podemos observar que
que na constituição química da membrana plasmática aparecem, além dos lipídios e das proteínas, outras substâncias como açúcares e fosfatos, radicais de fosfato. Por isso, diz-se que a membrana plasmática tem característica fosfolipoglicoproteica. O quadro seguinte mostra a formação de uma bicamada lipídica, onde as moléculas de lipídios se justapõem de forma a ficar com a porção hidrofóbica para o meio externo e a porção hidrofílica para o meio interno. Já falamos que a porção hidrofóbica é a chamada de cabeça, representada por essas esferas na figura, e a porção hidrofílica é chamada de cauda, representada por esses filamentos que podemos ver na figura. O fato de terem chamado de a membrana plasmática de mosaico fluido é porque a formação arquitetônica das moléculas de gordura, ao formar uma bicamada, confere um aspecto de mosaico, como vocês podem ver. E é por essa razão que foi chamada de mosaico fluido, porque é uma molécula, um arranjo molecular líquido de lipídio. Acima dessa bicamada que nós estamos vendo, vamos ver um lipossoma e uma micela. Segundo a literatura científica, na década de 60, o Dr. Alec Bungman, através de estudo de hidratação de filmes lipídicos depositados nas paredes de um frasco de vidro, ele conseguiu isolar o que ele chamou de corpo gorduroso ou lipossoma para designar estruturas formadas por bicamadas lipídicas. Curiosamente, esses lipossomas hoje são usados na medicina, nas indústrias de cosméticos e nas indústrias alimentícias. Na medicina, os lipossomas são usados para carregar substâncias que devem ser inseridas no organismo sem sofrerem a biodegradação ou o ataque enzimático que pode ocorrer no caminho até essas substâncias para chegarem ao órgão-alvo. Órgão-alvo, vocês devem saber que é o órgão doente, um órgão que precisa ser tratado. Essa aplicação do lipossoma foi iniciada nos meados de 1970. Hoje nós temos a aplicação do lipossoma em fármacos que precisam ser liberados no organismo lentamente. Não podem ser jogados rapidamente no organismo e são chamados de fármacos de liberação lenta. Um exemplo é a própria insulina, um hormônio que facilita a entrada da glicose nas células, que é levada através
de lipossomas e liberada lentamente na corrente sanguínea para que chegue até as células. No campo da cosmética, o principal problema da aplicação tópica de algum cosmético em cabelos, por exemplo, na pele, é a impermeabilidade da barreira da queratina que nós temos na nossa pele, protegendo o tecido epitelial. Para obter um efeito desejado, se usa o lipossoma, que é um corpúsculo que leva a substância e perdura com a substância até os locais mais profundos da pele. O encapsulamento de cosmético por lipossoma é uma das alternativas encontradas para a liberação controlada do ativo em uma camada específica da pele, visto que as camadas flexíveis e macias dos lipossomas podem se misturar efetivamente com os lipídios da pele. Isso pode suavizar o preenchimento lipídico entre as células queratinizadas, como já foi falado, e melhora a penetração do cosmético. Nos alimentos, por exemplo, também podemos considerar os carregadores de antioxidante e, como exemplo, temos o beta-caroteno, que faz o carreamento da vitamina A e não pode sofrer a ação da luz ultravioleta, visto que essa vitamina é altamente sensível tanto à luz como à temperatura. E nesse caso, o lipossoma age como uma barreira que protege a vitamina, evitando a sua degradação, possivelmente sua degradação. No caso das micelas, a grosso modo, uma esfera de gordura. Essas micelas agem sobre as impurezas do cotidiano, como a poluição, resíduos, poeira, fumaça, oleosidade, entre outros. Tudo isso sem agredir a estrutura da pele que está higienizando. Assim, tanto no couro cabeludo como na face, pode-se usar micelas para fazer limpezas profundas sem que agrida a pele. Do ponto químico, ou seja, do ponto de vista químico, devemos imaginar as micelas como pequenas esferas que sugam para dentro de si todo tipo de partícula de sujeira que esteja sobre a pele, e assim que estão estabelecidas param de agir. Este sistema respeita os componentes naturais da pele, já sobre então sobre os cabelos, promove a higienização global dos fios sem agressão às estruturas importantes como são as cutículas de queratina e fatores de sedosidade. Portanto, as micelas são usadas atualmente como também cosmético ou elementos para fazer limpeza da pele.
As células, quando estão dentro de um tecido, fazendo parte de um tecido, como é o caso do tecido epitelial, elas apresentam comunicações específicas. Nesse caso, estamos tratando de uma zônula de oclusão. A zônula de oclusão é um tipo de junção celular presente em muitos epitélios. É uma zona de oclusão, uma espécie de cinturão adesivo situado junto à borda livre das células epiteliais. Essa estrutura mantém as células vizinhas tão encostadas que impedem a passagem de moléculas entre elas. Assim, as substâncias eventualmente presentes em uma cavidade revestida por tecido epitelial não podem penetrar no corpo, a não ser atravessando diretamente a célula. Existe também, no caso dos desmossomas, pontes estabelecidas entre duas células vizinhas, por onde se conectam filamentos intermediários, formando uma estrutura de grande força tensora composta de várias proteínas intercelulares. A placoglobina e a desmoplaquina, e extracelulares como a desmogleína e a desmocolina. Existem principalmente no tecido epitelial de revestimento, no caso da pele, e também no músculo cardíaco. As junções comunicantes também são exemplo. A próxima figura representa um plasmodéspota. A seletividade da membrana é a maneira de como a célula seleciona as substâncias que podem entrar ou sair através da membrana plasmática. Nesse quadro, temos um exemplo de um transporte através da membrana chamado transporte passivo, porque não há gasto nenhum de energia. Esse transporte da figura é chamado de difusão simples, onde as substâncias atravessam simplesmente se difundindo através da membrana, sem nenhum gasto de energia e sem nenhum esforço. Já a difusão facilitada ocorre quando uma substância não consegue atravessar a membrana plasmática sozinha e precisa de uma outra substância para poder transportá-la para dentro do citoplasma, através da membrana plasmática. Essa passagem, que também é chamada passiva, é conhecida por difusão facilitada. O maior exemplo, ou exemplo clássico de uma difusão facilitada é a glicose, que não consegue atravessar a barreira da membrana plasmática e precisa de uma proteína carreadora ou uma proteína de transporte. Nesse caso, a proteína de transporte da glicose é o hormônio, que é uma proteína chamada insulina, que se liga à glicose e a leva para dentro do citoplasma.
O que estamos vendo nesse quadro é um outro tipo de transporte passivo chamado osmose, no qual um líquido atravessa uma membrana semipermeável e vai em direção a uma mistura hiperconcentrada, ou seja, bastante concentrada, para tentar diluí-la. Nesse caso, a passagem desse líquido ocorre pela diferença de concentração. Como estamos vendo no quadro da esquerda, o frasco está no mesmo nível no meio da membrana semipermeável. Essa membrana semipermeável de cor verde divide as duas misturas que estão equiparadas em nível. Após ocorrer a osmose no frasco da direita, vamos observar o líquido, que nesse caso é água, ele diminuiu do lado menos concentrado e correu para o lado mais concentrado. A gente diz que o lado menos concentrado é hipotônico e o lado mais concentrado é hipertônico. Então, concluindo, a osmose é a passagem de um líquido através de um meio, de uma membrana semipermeável, de um meio menos concentrado para outro meio mais concentrado. Esquema de bomba de sódio e potássio. Vamos observar atentamente esse processo de seletividade que ocorre através da membrana plasmática, e é um processo ativo de transporte, porque possui gasto de energia. E essa energia é o ATP, adenosina trifosfato, que você pode ver aqui embaixo, a molécula de ATP. A parte de cima seria o líquido extracelular, é o leque, e a parte de baixo seria o líquido intracelular, é o LIC. Muito bem. O sódio e o potássio, eles têm uma quantidade básica dentro das células e fora das células. Existe mais sódio do lado de fora da célula e mais potássio do lado de dentro da célula, equilibrando a osmose da célula. Acontece que o sódio ele tem a capacidade de atravessar facilmente a célula, para dentro da célula. E o potássio tem a capacidade de atravessar facilmente para fora da célula. Nesse caso, se o sódio entrar muito na célula e o potássio sair muito da célula, vai haver um desequilíbrio hidroeletrolítico. E é por essa razão que as bombas de sódio e de potássio entram em funcionamento para jogar o sódio para fora, que entrou em excesso, e jogar o potássio que saiu em excesso. Essas bombas funcionam através do adenosina trifosfato. São bombas formadas por proteínas de membrana e funcionam ativamente como gasto de energia. Por essa razão,
Esse transporte transmembrana é conhecido como transporte ativo. A membrana plasmática também exerce uma função de captura de substâncias que podem servir como alimento para a célula. Essas células geralmente são células chamadas fagocitárias, e suas membranas plasmáticas se dobram para dentro num processo chamado de invaginação, envolvendo uma partícula sólida ou líquida para dentro do citosol. Lá dentro do citosol, enzimas digestivas vão agir sobre essa partícula sólida ou líquida para dissolver ou digerir e depois ser distribuída ao longo de toda a célula. Esse processo aqui, que vocês estão vendo, é chamado de fagocitose, porque a partícula que foi englobada foi uma partícula sólida. Já aqui nesse quadro, nós estamos vendo o mesmo processo, mas com partículas líquidas, onde a célula envolve as partículas líquidas e forma um corpúsculo chamado pinossomo, que no caso da outra seria o fagossomo. Também existirá a ação da enzima digestiva, que vai digerir essa substância líquida. Esse processo é chamado de pinocitose. Hialoplasma. O que seria o hialoplasma? Se pegarmos umas células e tirarmos todas as organelas, o núcleo, deixarmos somente a membrana plasmática e a substância viscosa na qual estão mergulhadas todas aquelas organelas, vamos estar diante do hialoplasma. Ou seja, o hialoplasma mais as organelas seriam o que a gente conhece por citoplasma. Nessa figura agora vamos observar a célula também tem. Falamos anteriormente que o hialoplasma era a substância viscosa na qual estão mergulhadas as estruturas ou organelas que compõem o citoplasma. Entretanto, nessa figura mostramos os componentes diversos que formam a porção mais figurada da célula, que são todas as estruturas dentro do hialoplasma, mais o núcleo, que é chamado de nucleoplasma, formando um todo chamado de paraplasma. Aqui você pode ver em tom vermelho o complexo de Golgi. O azul nós podemos ver o retículo endoplasmático, que na porção mais anterior é chamado de retículo endoplasmático liso, e na porção mais posterior, junto ao núcleo, é chamado de retículo endoplasmático granuloso, porque apresenta na sua superfície grânulos de ribossomo.
Logo mais na parte esquerda, estamos vendo uma organela que é a casa de força da célula, chamada mitocôndria. E depois duas estruturas cilíndricas logo à frente, que é conhecida como centríolo ou centro celular. A mitocôndria é uma organela celular que está ligada à produção de energia. É na mitocôndria que ocorre a formação de ATP, adenosina trifosfato, que é a energia que a célula usa para diversos eventos biológicos. Nós dizemos que a mitocôndria é a casa de força da célula. Ela possui dupla membrana, uma membrana mais interna e uma membrana mais externa. Nessa membrana mais interna, nós vamos observar as cristas mitocondriais e dentro grânulos mergulhados na matriz das grânulos de ribossomos, mergulhados na matriz mitocondrial. O retículo endoplasmático é uma organela que nós falamos há pouco, mas vamos corroborar a nossa afirmação, dizendo que o retículo endoplasmático ele pode ser pode ser considerado duas regiões distintas pela presença ou não de ribossomos. De um lado, do lado direito, nós temos o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, que podemos ver uns grânulozinhos colados na superfície, que são grânulos de ribossomos ligados à síntese proteica. Do lado esquerdo, temos uma outra região do retículo endoplasmático, que é dita retículo endoplasmático liso, que não contém grânulos de ribossomo. Nessa próxima figura, estamos diante de um complexo de Golgi, uma organela membranosa que é formada por estruturas semelhantes a sáculos, diminutivo de saco, sáculos achatados, dispostos em pilhas uns sobre os outros. Nesse complexo de Golgi, vamos encontrar regiões internas chamadas de cisterna. Dessas regiões é que brotam os grânulos contendo substância. A função do complexo de Golgi é o armazenamento e a secreção de substâncias como enzimas digestivas que são jogadas no citosol para exercerem a sua função biológica. Aqui nós temos um grânulo. Aqui nós temos os plastos. Além dos cloroplastos, nós temos os leucoplastos. Chegamos na parte mais importante, se não uma das mais importantes da célula, que é o núcleo celular. O núcleo celular é a região da célula onde se encontra o material genético, DNA.
dos organismos tanto unicelulares como multicelulares. O núcleo é que caracteriza os organismos eucariontes e os diferencia dos organismos procariontes que não possuem núcleo organizado. Entretanto, esses organismos apresentam um núcleo disperso no citoplasma e é funcional. A função do núcleo é como o cérebro da célula, pois é a partir do núcleo que partem as decisões. É onde se localizam os cromossomas, compostos de moléculas de ácido desoxirribonucleico, DNA, que carrega toda a informação sobre as características da espécie e participa dos mecanismos hereditários. Cada região do DNA é composta por genes que codificam as informações para a síntese de proteínas. Essa síntese ocorre com a participação dos ribossomos. De acordo com o gene codificado, será sintetizada um tipo de proteína que será usada para fins específicos. Além disso, quando o organismo precisa crescer ou se reproduzir, a célula passa por divisões que acontecem também com a participação principal do núcleo. Componentes do núcleo. O núcleo contém nucleoplasma, que é uma substância onde ficam mergulhados material genético, e as estruturas que são importantes para que desempenhem suas funções, como é o caso dos nucleolos. Há também uma membrana que envolve e delimita o núcleo e o material genético. Essa membrana é chamada de carioteca. Essa membrana é que os procariontes não apresentam. Por isso, são chamados de seres procariontes. Falando na carioteca, já dissemos que é uma membrana que envolve o núcleo e tem a natureza semelhante às outras membranas celulares, ou seja, tem uma dupla camada de lipídio e proteínas. A membrana mais externa está ligada ao retículo endoplasmático e muitas vezes possui ribossomos aderidos. Do lado interno da membrana interior, há uma rede de proteínas chamada lâmina nuclear que ajudam a sustentação da carioteca e participam do processo de divisão celular, contribuindo para a fragmentação e reconstituição do núcleo. Além disso, existem poros na carioteca que são importantes para controlar a entrada e saída de substâncias. Observem na figura. As moléculas de DNA associadas às proteínas histonas compõem a cromatina. A cromatina pode estar mais densa, mais enrolada, sendo chamada heterocromatina, que se diferencia da região de consistência mais frouxa, a eucromatina. O conjunto dos cromossomos que constitui cada espécie é o cariótipo. No ser humano, por exemplo, são 23 pares de cromossomos, sendo 22 autossômicos e um par sexual. Os cromossomos humanos, por exemplo, têm a forma
e tamanho típicos que facilita sua identificação. Nucleolos. Os nucleolos são corpos densos e arredondados, compostos de proteínas, RNA e DNA associados. É na região do nucleolo onde são fabricadas as moléculas de RNA ribossômico, que se associam às proteínas para formar subunidades que compõem os ribossomos. Essas subunidades ribossômicas ficam armazenadas no núcleo e saem no momento da realização da síntese proteica. O que estamos vendo aqui é uma outra organela celular com uma função bastante específica. Essa organela é granulosa e é chamada de peroxissomo. É uma organela responsável pela desintoxicação das células. É, portanto, uma organela que está ligada à proteção celular. O exemplo clássico da proteção que essa organela faz nas células é a produção de uma enzima chamada catalase, que transforma a água oxigenada, também chamada de peróxido de hidrogênio, em água comum. Esse fato é muito importante porque os peróxidos são formados frequentemente na célula e são substâncias muito tóxicas para a célula, agridem a célula frequentemente. E nesse caso, há a produção de enzimas catalases que vão transferir ou transformar esses peróxidos de hidrogênio em água comum. Portanto, peroxissomos são organelas importantes na desintoxicação das células. Além desse exemplo que eu acabei de dar, os peroxissomos também são importantes para a desintoxicação do próprio organismo como um todo. No caso de substâncias tóxicas que entram no organismo, são combatidas por enzimas produzidas por esse corpúsculo, essa organela celular. Aqui temos uma estrutura que é chamada de centríolo. Essa estrutura é composta por microtúbulos que formam 27 microtúbulos, sendo que são 9 grupos de 3 túbulos colocados estrategicamente numa posição onde dá uma conformação para o centríolo, uma conformação cilíndrica. É a partir dos centríolos que são formados os cílios e os flagelos das células que se locomovem por estruturas de locomoção. É o centríolo que orquestra a divisão celular. No momento em que há a formação do fuso de divisão, esse centríolo, eles têm a capacidade de se alongarem e diminuírem como se fosse uma antena de rádio. E assim eles formam os filamentos que acontecem dentro das células, do ambiente celular. Os centríolos aqui são apresentados em pares quando uma célula vai se dividir. E na divisão celular, cada um desse par vai para uma célula que está se formando.
O outro par fica na célula que deu origem. Toda célula, quando chega ao momento de maturação, ela precisa se dividir, seja em indivíduos procariontes ou eucariontes. No caso dos procariontes, geralmente são unicelulares, a célula faz a sua divisão como uma forma de reprodução, que pode ser sexuada ou assexuada. No caso da reprodução assexuada, nós temos uma divisão muito comum, chamada antigamente amitose, hoje nós chamamos de divisão binária ou cisciparidade. Essa divisão que é mostrada nessa figura, ela começa com a preparação da célula, onde ela gradativamente vai se modificando até que sofra um estrangulamento do citoplasma, chamado citocinese, e aí sim vai se dividir duas células, uma para cada lado. Nessa próxima figura, podemos observar uma divisão celular do tipo mitose. Nessa divisão, que acontece nas células somáticas dos seres eucariontes, ela é uma divisão que tem 5 fases. A primeira fase é chamada de interfase e é a fase de preparação da célula para poder entrar em divisão. Nessa fase podemos encontrar 3 períodos, que é o período G1, onde a célula começa a se modificar, o período S, que é o período de síntese, onde a célula vai estar dobrando todo o seu material celular, e o período G2, onde a célula, com seu material já duplificado, começa a entrar em divisão. Daí em diante, nós teremos a prófase, que é uma fase onde a célula perde a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, e a sua cromatina se espiraliza, formando uma estrutura mais visível. Daí em diante ela passa para a próxima fase, que é a fase metáfase. Na fase metáfase, os cromossomos já estão definidos. Agora, antes os cromossomos eram 46 cromossomos, ou seja, 23 pares de cromossomos. Agora, depois da fase do período S, a célula agora tem 92 cromossomos, que é exatamente quando ela se dividir, ela vai doar o cromossomo excedente para a célula filha, além de outras estruturas, como o centríolo, que também fica duplicado, e assim ela entra na fase anáfase. Na fase anáfase, após a formação do fuso de divisão, que são filamentos emitidos pelos centríolos, que vão amarrar cada um dos cromossomos para poder puxar para a extremidade da célula. Feito isso, na anáfase, os centríolos irão encurtar, como pode ver aqui na anáfase, irão encurtar os filamentos, fazendo com que os cromossomos sejam divididos para cada polo da célula. Na telófase, você tem já
o reaparecimento da carioteca, a desespiralização da cromatina e todos os elementos de cada célula serão colocados no seu devido lugar em cada uma dessas células. A fase telófase, ela culmina com um estrangulamento do citoplasma, como vocês podem ver aqui na figura, chamado citocinese. E aí a origem, na próxima figura, a origem de duas células filhas idênticas às células de origem, célula-mãe. O outro tipo de divisão que ocorre nas células é específico, é um tipo de divisão que só vai acontecer na formação das células germinativas, ou seja, das células sexuais. No caso da mitose, ela ocorre nas células do corpo, na maioria das células do corpo. A meiose é específica para as células germinativas, para as células sexuais. E a meiose, ela ocorre como uma dupla repetição da mitose. No caso, todos os processos que ocorrem na mitose vão ocorrer na meiose, sendo que existe duas fases dessa divisão, que são a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. É a interfase, claro. Já por outro lado, vai ocorrer a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. O mais importante da meiose é que na prófase 1 é dividida em 5 subfases. Você tem a primeira fase, chamada de leptóptero. A segunda fase é chamada de zigótero. A terceira fase é chamada de paquítero. A quarta fase é chamada de diplóteno e a quinta fase é chamada de diacinese. Lembre-se dessa sequência. Após toda essa subfase é que a prófase passa para a metáfase 1. Depois vai ocorrer como ocorre na metáfase da mitose, e aí segue como uma divisão até a telófase 1. Depois ela passa a se dividir na prófase 1, na prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Esses detalhes dessas divisões são assunto de uma próxima aula mais detalhada. Fim da nossa aula e muito obrigado pela atenção de vocês. Boa sorte.